Margaret nasceu em um mundo de turbulência e incerteza por volta do ano de 1045. Seu local de nascimento foi a longínqua Hungria. Seu pai, Eduardo, o exilado, era o herdeiro legítimo do trono inglês, mas vivia exilado. Forçado a deixar seu próprio país, Eduardo buscou refúgio na Hungria, uma terra muito diferente da sua. Apesar dos desafios do exílio, os pais de Margaret, Eduardo e Ágata, esforçaram-se para proporcionar aos filhos um senso de normalidade e esperança. Eles incutiram na jovem Margaret uma fé profunda e um forte senso de sua herança inglesa. Mesmo em uma terra estrangeira, as histórias da Inglaterra, seus santos e seus reis, ecoavam dentro das paredes de sua casa. A vida da jovem Margaret era protegida, mas permeada pelos ecos de um reino perdido. Ela estava ciente de sua linhagem, da reivindicação de seu pai ao trono, uma reivindicação que parecia distante e inatingível. O anseio pela Inglaterra, uma terra que ela nunca conhecera, estava entrelaçado com a trama de sua infância. A educação de Margaret não era típica de uma princesa de sua época. Enquanto a maioria das mulheres nobres recebia treinamento em maneiras da corte e habilidades domésticas, a educação de Margaret foi muito mais ampla. Sua mãe, Ágata, uma mulher devota e instruída, garantiu que Margaret recebesse uma educação abrangente. O latim, a língua dos estudos e da igreja, tornou-se sua segunda língua. Ela mergulhou nas escrituras, nas vidas dos santos e nos escritos dos padres da igreja. História, literatura e música também encontraram lugar em seus estudos. Ela aprendeu a apreciar a beleza da linguagem, o poder das histórias e o consolo da música. No entanto, foi sua educação espiritual que realmente a moldou. Sua piedade não era apenas uma questão de observância exterior, estava profundamente arraigada em seu caráter. Oração e obras de caridade não eram deveres, mas prazeres, expressões de seu amor a Deus e a seus semelhantes. O ano de 1057 trouxe um vislumbre de esperança para a família exilada. Eduardo, o confessor, então rei da Inglaterra, convocou seu irmão, o pai de Margaret, de volta à Inglaterra, reconhecendo-o como o herdeiro aparente. Finalmente, após anos de exílio, parecia que Margaret e sua família retornariam ao seu devido lugar em sua terra natal. No entanto, o destino tinha outros planos. Pouco depois de seu retorno, o pai de Margaret morreu. O trono inglês, tão perto e tentador, permaneceu fora de alcance. Então veio a conquista normanda de 1066, um evento cataclísmico que destruiu a velha ordem e mergulhou a Inglaterra no caos. A família de Margaret, mais uma vez enfrentando o perigo, fugiu para o sul, buscando refúgio na corte de Malcolm Tarazeru, rei da Escócia. A jornada foi perigosa, cheia de incerteza e medo. No entanto, em meio à turbulência, a fé de Margaret permaneceu inabalável. Ela via a fuga da Inglaterra não como uma derrota, mas como um redirecionamento, um sinal de que Deus tinha outros planos para ela e sua família. A Escócia, uma terra de beleza acidentada e independência feroz, tornou-se o novo lar de Margaret. Aqui ela conheceu Malcolm III, um rei guerreiro conhecido por sua força e coragem. Seu encontro foi um choque de culturas. Uma princesa impregnada das tradições da corte inglesa e um rei moldado pelas terras selvagens da Escócia. Apesar de suas diferenças, um respeito mútuo floresceu entre eles. Margaret viu em Malcolm um homem de ação, um protetor de seu povo. Malcolm, por sua vez, foi atraído pela inteligência de Margaret, sua graça e sua fé inabalável. Em 1070, eles se casaram, uma união que teria profundas consequências para a Escócia. Margaret não se esquivou de seu novo papel como rainha da Escócia. Ela abraçou seu país adotivo e seu povo, vendo neles o potencial para a grandeza. Ela reconheceu que a Escócia, embora estivesse atrás de outras nações em aprendizado e piedade, possuía uma energia bruta, uma independência feroz que, se canalizada adequadamente, poderia levar a uma era de ouro. A rainha Margaret não se limitou aos papéis tradicionais de uma rainha. Sua visão se estendia além dos muros do palácio. Ela viu uma Escócia que precisava de reformas,
uma terra onde a luz do aprendizado e os preceitos da fé cristã ainda não haviam penetrado totalmente. Com determinação inabalável, ela começou a transformar seu país adotivo. Ela promoveu a educação, incentivando a criação de escolas e mosteiros. Reconhecendo que a verdadeira reforma começava com a Igreja, ela trabalhou incansavelmente para alinhar as práticas religiosas escocesas às de Roma. Ela incentivou o clero a abraçar uma observância mais estrita da lei da Igreja, defendendo reformas na liturgia, na celebração dos sacramentos e na observância dos dias santos. As reformas de Margaret nem sempre foram recebidas de braços abertos. Havia aqueles que se agarravam aos velhos costumes, que resistiam à mudança. No entanto, sua persuasão gentil, aliada à sua genuína preocupação com o bem-estar do povo escocês, acabou conquistando até os mais céticos. Seção 6. Rainha compassiva, caridade e devoção espiritual. A piedade de Margaret não era apenas uma questão de aparência, era a força motriz por trás de cada ação sua. Ela possuía um amor profundo e permanente por Deus, um amor que se manifestava em seu compromisso inabalável com os pobres e sofredores. Ela fundou hospitais e albergues, proporcionando cuidados aos doentes e abrigo aos sem-teto. Ela atendia pessoalmente às necessidades dos menos afortunados, lavando os pés dos pobres e alimentando os famintos com suas próprias mãos. Sua compaixão não tinha limites, estendendo-se até mesmo àqueles que haviam sido rejeitados pela sociedade. Os dias de Margaret eram um delicado equilíbrio entre seus deveres reais e suas devoções espirituais. Ela se levantava cedo todas as manhãs para assistir à missa e passava horas em oração e contemplação. Sua piedade era uma fonte de inspiração para sua corte e para o povo da Escócia, um testemunho do poder transformador da fé. Seção 7. Família e reino. Como rainha, Margaret não era apenas uma esposa e mãe dedicada, mas também uma governante sábia e justa. Ela e o rei Malcolm tinham uma parceria forte e amorosa, trabalhando juntos para fortalecer seu reino. A influência de Margaret se estendia além das paredes do palácio, pois ela desempenhava um papel crucial na vida cultural e espiritual da Escócia. Seus esforços para reformar a Igreja e promover a educação deixaram uma marca indelével na nação. Ela estava profundamente envolvida na educação de seus filhos, incutindo neles os valores da fé, compaixão e dever. O legado de Margaret como mãe e rainha continua a ser lembrado e celebrado até hoje. Seção 8. Enfrentando a adversidade com graça. Apesar de todas as suas conquistas, a vida de Margaret não foi isenta de provações. Ela enfrentou vários desafios, incluindo conflitos políticos e perdas pessoais. No entanto, durante tudo isso, ela permaneceu firme em sua fé e inabalável em seu compromisso com seu povo. Sua resiliência diante da adversidade era uma prova de sua força de caráter e de sua profunda convicção espiritual. A capacidade de Margaret de navegar pelas complexidades de seu tempo com graça e dignidade lhe rendeu o respeito e a admiração de todos que a conheceram. Sua história é um poderoso lembrete do poder duradouro da fé e da importância da compaixão diante das dificuldades. Seção 9. Santa Margaret da Escócia. Após sua morte, o legado de caridade, piedade e devoção de Margaret continuou a inspirar gerações. Ela foi canonizada como santa no ano de 1192, e seu dia festivo é celebrado em 16 de novembro. Santa Margaret da Escócia continua sendo uma figura amada na história da Igreja e da nação. Sua vida é um exemplo brilhante de como a fé inabalável e a compaixão de uma pessoa podem transformar o mundo ao seu redor. Sua história continua a ser uma fonte de inspiração para aqueles que buscam viver uma vida de propósito e serviço. Através de seu legado duradouro, Santa Margaret da Escócia nos lembra a todos do poder do amor, da fé e da devoção.